Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos versículos mais controversos da Bíblia, um texto que, na verdade, nunca foi escrito da forma como você o lê na sua Bíblia. Você já leu em 1 Coríntios 11:26 que devemos cear até que ele venha? A maioria das pessoas entende isso como uma instrução clara para a segunda vinda de Jesus, um rito que dura até o fim dos tempos. Mas e se eu te disser que a palavra ele não existe no manuscrito grego original? Na verdade, essa pequena palavra inserida pelos tradutores mudou completamente o sentido do versículo, transformando uma revelação sobre a consumação da cruz em um rito contínuo que, ironicamente, está levando as pessoas a juízo e condenação. Nesse vídeo, vamos desmascarar a tradição teológica, voltar ao grego puro e entender a verdade por trás do até que venha. Prepare-se para desafiar tudo o que você aprendeu sobre a ceia do Senhor. A verdade é libertadora e, às vezes, ela está escondida nos detalhes que a religião prefere ignorar. Vamos nessa? A revelação oculta em 1 Coríntios 11:26. O fim do rito e a suficiência da graça. A compreensão espiritual de 1 Coríntios 11:26 tem sido moldada por traduções que, ao longo dos séculos, inseriram termos inexistentes no original. Essas escolhas tradutórias não são apenas gramaticais. Elas alteraram o foco da obra de Cristo, criando um sistema de ritos que impõe um fardo de juízo sobre a humanidade. A literalidade do grego e a inserção do pronome ele. O texto original grego, a tradução exata e sem acréscimos é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, a morte do Senhor anunciais até que venha. No manuscrito original, não existe o pronome ele. A inserção de até que ele venha é um acréscimo das traduções modernas. No grego, a terminação do verbo já indica a terceira pessoa do singular, mas essa estrutura era o modo exato como Jesus se referia aos eventos proféticos de sua própria vida, sem usar pronomes pessoais que indicassem um retorno futuro distante. Jesus e o uso da terceira pessoa, o Filho do Homem. Para entender por que o texto diz até que venha, sem o ele, é preciso observar como Jesus falava de si mesmo. Ele raramente dizia, eu vou morrer e eu vou voltar. Ele utilizava a terceira pessoa para se referir à sua missão e ao evento da cruz. Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse morto. Lucas 18:31. Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Quando o texto de Coríntios diz, até que venha, ele preserva a linguagem de revelação de Jesus. Jesus estava anunciando que a manifestação da sua morte, o evento, viria. Uma vez que a morte ocorreu no Calvário, o venha se cumpriu. A morte veio, a lei foi cumprida e o rito foi encerrado. Ao inserir o ele, os tradutores ignoraram que Paulo estava apenas relatando as palavras de Jesus aos discípulos. Jesus explicava que todas as vezes que os discípulos comiam o pão e bebiam do cálice, eles estavam anunciando sua morte iminente até que viesse a sua ressurreição. Colocando o ele, a tradução dá a entender que Paulo estaria dando uma ordem de continuidade da ceia, como um rito obrigatório até a segunda vinda de Cristo, o que desvia completamente o foco da revelação original. O fim da lei e a destruição da Páscoa. A teologia bíblica afirma que Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4. A Páscoa judaica, que era um memorial de morte e libertação física, deveria ser destruída e substituída pela realidade espiritual na cruz. Se a instrução de anunciar a morte estivesse vinculada a um rito perpétuo, a lei jamais teria acabado. No entanto, quando a morte de Cristo veio no Calvário, ela consumou todos os símbolos. Manter a ceia como um rito de lei até que ele venha é desconsiderar que a vitória já foi alcançada e que o Cristo que servimos é um Cristo vivo. 1 Coríntios 15.
não um que permanece preso a um anúncio de morte. A impossibilidade da dignidade e o perigo do juízo. Um dos pontos mais graves da interpretação tradicional é a exigência de que o homem seja digno para participar da ceia. Essa ideia fere o pilar central do Evangelho, a graça. Ninguém é digno. Em Apocalipse 5, o apóstolo João chora ao constatar que ninguém, nem no céu, nem na terra, foi achado digno, exceto o Cordeiro. Se nem os profetas ou apóstolos possuíam dignidade própria, exigir que um fiel a tenha para participar de um rito é colocá-lo sob condenação imediata. Dignidade não se transfere. A dignidade de Cristo pertence a Ele. Ela não é passada ao homem como mérito para cumprir rituais. Quando a religião diz que você deve se examinar para ser digno de tocar no que é santo, ela está ressuscitando a lei, onde o pecado do homem o afasta de Deus. A libertação pelo conhecimento. O acréscimo do ele em 1 Coríntios 11:26 transformou uma revelação sobre a consumação da morte de Cristo em uma ordenança litúrgica que gera medo e juízo. A verdade é que Jesus revelou naquela noite que sua morte viria para libertar o homem de vez. Uma vez que o sacrifício foi feito, o anúncio da morte cumpriu seu propósito. Continuar praticando um rito baseado em uma suposta dignidade humana apenas conduz a humanidade ao juízo, pois tenta substituir a suficiência da graça pelo esforço humano. A cruz foi o ponto final de todos os ritos. O que resta agora é a vida no Espírito, onde o único digno já realizou tudo por nós. Como vimos hoje, a inserção do pronome ele em 1 Coríntios 11:26 é a peça final de um sistema de engano. Se o até que venha se cumpriu na cruz, o rito perde o sentido. Mas a religião precisava de um suporte para manter o controle, e foi por isso que, como já denunciei no meu vídeo sobre a doutrina do Didaquê, eles modificaram também o sentido do texto de 1 Coríntios 11:20. Na tradução original e fiel, Paulo é categórico ao dizer que, quando os coríntios se ajuntavam, não era para comer a ceia do Senhor. Paulo estava expondo que a prática deles era carnal e que não havia instituição de um banquete ritualístico ali. No entanto, as novas traduções manipularam o texto para dar a entender que existia, sim, uma ceia a ser realizada, validando um rito que Paulo estava, na verdade, questionando. Ao unirem a distorção do versículo 20 com o acréscimo do ele, no versículo 26, eles criaram uma doutrina de homens. Eles ressuscitam a Páscoa que foi destruída na cruz e usam o manual humano do Didaquê para te cobrar uma dignidade que você não tem. Eles te levam à mesa sob a ameaça de juízo e condenação, ignorando que a verdadeira ceia foi o sacrifício único e suficiente de Cristo. A verdade não deixa margem para dúvida. A dignidade é do Cordeiro. A lei acabou na cruz e o venha já aconteceu no Calvário. Não se deixe escravizar por traduções codificadas ou por regras de homens que ignoram a graça. O Cristo que servimos está vivo, e a sua vitória nos libertou de todo e qualquer rito de condenação. Se você quer entender mais sobre como a tradução do versículo 20 foi manipulada e o perigo da doutrina do Didaquê, assista ao meu terceiro vídeo sobre o tema. Liberte-se do sistema e viva na plenitude da graça. E se esta revelação abriu o seu entendimento hoje, não guarde essa luz apenas para você. Compartilhe este vídeo e faça parte deste ministério. O que você viu aqui é apenas uma parte da estrutura da Babilônia, esse sistema confuso e manipulador que você agora conhece. A verdade está sendo exposta. Satanás tem usado as religiões e as traduções codificadas para te manter preso a ritos de morte e te carregar de juízo, quando o Cristo vivo já te deu a liberdade plena. Mas saiba de uma coisa: Babilônia será destruída em breve. O tempo da cegueira está acabando. Outras pessoas precisam abrir os olhos agora e sair desse sistema de condenação antes que seja tarde.
Inscreva-se no canal, ative as notificações e ajude a espalhar a verdade que liberta. Saia dela, povo meu! Nos vemos no próximo vídeo.